Fala galera, beleza? Bora começar então a falar um pouquinho sobre as funções inorgânicas, né? Na verdade, continuando a falar delas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os óxidos, beleza? Então a gente já falou sobre ácidos, bases, a gente viu a reação entre ácido e base. Acontece uma reação de neutralização para gerar o sal e a água, beleza? E agora a gente entra na última função inorgânica, que é chamada de óxido, beleza? Galera, para ser considerado óxido, uma das grandes importâncias de estudar os óxidos é porque ele tem grande influência em questões ambientais, até mesmo em questões aí na vida noturna também, beleza? Uma vez que aquele gás, né, que se utiliza na, nas noites, nas baladas, né, tem a presença de alguns óxidos, tá bom? Bem comuns. Bom, na verdade, a gente vai fazer o seguinte. Antes de tudo, a gente vai ter aí que falar um pouquinho sobre o que é o óxido, beleza? Então, o óxido, galera. Então, os óxidos, galera, é caracterizado por ser um composto binário. O que seria, Pedro, um composto binário? Um composto binário é aquele forma, desculpa, é aquele formado por dois elementos, aonde que o segundo elemento, que é o oxigênio, ele tem que ser o mais eletronegativo. Um exemplo, galera, para quem não se recorda de eletronegatividade, ela parte de baixo para cima, da esquerda para a direita na tabela periódica. Então, logo, o elemento mais eletronegativo seria o flúor. Então, Pedro, existe óxidos de flúor com oxigênio ou oxigênio com flúor? Não, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Logo, eles não poderiam ser considerados, né, um óxido. Então, galera, os óxidos, como eu já tinha falado, é um composto binário onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Beleza? Perfeito, já identificamos, tá? Essa parte do oxigênio do flúor está bem aqui, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, dá uma lida. E eu estou logo partindo logo pro prático, tá bom? Temos aqui um exemplo, o óxido, o oxigênio e o cálcio, beleza? Então temos aqui óxido de cálcio. Temos aqui o sódio e o oxigênio. Então, óxido de sódio, óxido de sódio, beleza? Bom, formulação desses óxidos, como eu já tinha falado com vocês, ele é binário, ou seja, formado por dois elementos, sendo que o segundo é um oxigênio. A gente sabe que o oxigênio é, tem -2 de número de oxidação, beleza? Isso é fixo, exceto alguns outros que a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Então, o oxigênio, nesse caso, ele é -2. E quando eu tenho ali o outro elemento, que pode ser um metal ou um ametal, eu vou ter que colocar o número de oxidação dele, né? Então, quando eu monto a fórmula, o número que está aqui do metal ou do ametal, ele vai passar para o oxigênio. E o -2 vai passar para o outro indivíduo que está do outro lado, tá? Aquela regra do cruz-credo lá que a gente aprendeu lá nas ligações, beleza? Para montar a fórmula. Um exemplo, eu tenho aqui o cálcio e o oxigênio. Eu quero montar a molécula dele. Como que eu faço? Olha só, esses dois números aqui, eles são iguais, porém opostos, beleza? +2 e -2. O que eu vou ter que fazer? Se eles são iguais e são opostos, então eu vou cortar eles. Então, simplesmente aqui embaixo vai ficar igual a um só, beleza? Então, CaO, óxido de cálcio. O ferro +2, na verdade, com o oxigênio. Os dois são iguais, tá vendo? Porém oposto. Novamente, eu vou repetir, então vai ficar óxido ferroso ou óxido de ferro 3. A gente vai aprender essa nomenclatura também, que é baseada naquela das bases, beleza? Que a gente estudou lá atrás. Mesma coisa com o zinco e o nitrogênio, o zinco e o oxigênio. +2 e -2, os dois são iguais, porém opostos, vão cortar e vai virar o óxido de zinco, tá? Nos peróxidos, é bem típico vocês acharem peróxidos com o oxigênio igual, né, com dois átomos de oxigênio, como vocês estão vendo aqui. Então é bem fácil de você identificar um peróxido porque ele tem dois oxigênios, né, denominando essa
essa substância. Então temos aqui o sódio, está na primeira coluna, então é mais 1, o oxigênio menos 2, beleza? Só que com os peróxidos, né, o oxigênio, nesse caso, ele não fica igual a menos 2, ele fica sim igual a menos 1, como ele diz aqui. Ó. A gente vai aprender mais para frente, mas é pouco abordado com vocês agora, tá bom? Então é só para vocês identificarem como que eu sei que um indivíduo é um peróxido, né? Então é quando você termina aqui com 2, aqui, ó, o oxigênio terminado com 2, e aqui o superóxido quando o oxigênio é terminado em 4, né? Então o valor dele, o valor do oxigênio ficaria menos meio, beleza? Quanto à classificação desses óxidos, ele pode ser molecular, que é quando eu tenho a metais ligado ao oxigênio, tá? E a nomenclatura dele também se modifica. Quando eu tenho ametais ligado com o oxigênio, eu tenho que especificar a quantidade de átomos que eu estou tendo aí dentro da minha substância. Olha só, aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, como é um SO3, é um óxido, então vai ficar trióxido de enxofre. Aqui embaixo, ó, tem 2 oxigênio, então vai ser dióxido de carbono. Beleza? Ó, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5. Beleza? Aqui eu tenho 3 trióxido de, tenho 2 nitrogênios, di nitrogênio, di 2 de nitrogênio, beleza? E temos também quanto à classificação ele sendo um iônico, tá? Quando é um iônico é quando eu tenho aí polaridades, aonde a gente vê aí metal e o oxigênio, tá bom? Então, ó, óxidos moleculares, A metal e oxigênio. Óxidos iônicos, metais e oxigênio, beleza? Facinho, molezinho também, tá? Quanto às suas propriedades químicas, então os óxidos eles podem ser uns óxidos básicos, pode ser óxidos ácidos, quando acontece o seguinte: quando você vê ametal, quando você vê um óxido com ametal, ele sempre vai gerar um ácido, beleza? Então os óxidos ácidos, eles reagem com água para formar o que? Ácido. Os óxidos básicos, ele tem presença de metal, olha só. Então quando reage com água, forma uma base, beleza? Então, ó, óxido ácido é aquele indivíduo que tem metal e que vai reagir com água e vai gerar ácido. Óxidos básicos é aquele que tem metal, vai reagir com água e vai produzir aí uma base, beleza? Aqui temos aqui algumas coisas que a gente pode pensar também. Se a gente pegar esse óxido ácido e reagir com uma base, eu estou fazendo uma reação de neutralização, não estou? Se é um óxido ácido com uma base, tá? Na verdade vai sobrar aí um sal e a água, tá? A mesma coisa é o óxido básico. Se eu tenho um óxido básico reagindo com um ácido, tá? Eles vão acontecer neutralização, porque ácido e base vai gerar aí sal e água, tá? Que é o que esse quadro aqui quer dizer também, tá bom? Temos aí os óxidos anfóteros, tá? O que seria óxidos anfóteros, tá? Aqui ele diz ali do grego anfis, que são 2, né? Ou seja, ele tem comportamento ambíguo, tá bom? Tipo um comportamento duplo, tá bom? Então, se eu pego esse óxido e reajo ele com ácido, ele vai se comportar, esse óxido de zinco, ele vai se comportar como uma base. Agora, se eu pegar esse óxido de zinco e reagir ele com uma base, ele vai se comportar como ácido. Beleza, galera? Então, como ele tem esse comportamento anfótero, tá? Vai depender de quem que ele está reagindo, beleza? E isso daí acontece principalmente com o zinco, beleza? Com o zinco, os óxidos de zinco. Temos mais outros aqui, ó. Zinco, alumínio, antimônio, chumbo, beleza? Também pode acontecer. Mas o principal que vocês vão ver aí é o zinco, tá? Que tem esse comportamento anfótero. Os óxidos indiferentes ou neutros, o nome já diz, ele é neutro. Ele não vai reagir com água, nem com ácido, nem com base, e nem muito menos com sal. Ou seja, eles
não reagem com ninguém. Então, quem são eles? São só esses três aqui, é uma decoreba. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Beleza? Então, falamos aí dos 5 tipos de óxidos. Ah, temos aqui os óxidos duplos também, né, na verdade. Os óxidos duplos são aqueles que pode gerar aí, um sal com duas bases ou um sal, um sal com duas bases ou um sal com dois ácidos. Beleza? Pode gerar isso daí. A gente vai ver na prática que é melhor, tá bom? Quanto à constituição de número de oxidação do oxigênio. Então, os óxidos comuns que a gente viu lá no início é aquele que o oxigênio tem o NOx -2, né? O NOx padrão. Tá? O peróxido é quando a gente vê a quantidade de mais 2 oxigênios, tá? Dentro da substância, que aí o NOx ele fica -1. Quando eu vejo 4, beleza, oxigênios, aí eu tenho um superóxido que tem o NOx -0,5, beleza? A nomenclatura, como eu já tinha falado, quando é em óxidos moleculares, eu tenho que especificar a quantidade de moléculas que estão ali. Então, olha só, SO3, trióxido de enxofre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, epitóxido de cloro, monóxido de dinitrogênio. Então a gente tem que especificar a quantidade de elementos que a gente está trabalhando aí dentro daquela substância. Nos compostos iônicos não é necessário especificar a quantidade, porque a gente depende então se ele é representativo, se é um metal representativo, eu já sei a quantidade de indivíduos que ele tem. Então, óxido de sódio, óxido de alumínio, óxido de cálcio, óxido de zinco. Agora, isso daqui é para NOx fixo. Temos também os NOxes variáveis. Os NOxes variáveis, tá? É o caso do ferro, né, do chumbo, do cobre, tá? Não sei se vocês se recordam, mas o Pedro falou com vocês que na natureza a gente pode encontrar alguns íons, né, de ferro +2 e de ferro +3, assim como do chumbo, assim como do cobre, tá? Mas é em outra numeração. Mas, só recapitulando isso com vocês, a gente pode encontrar na natureza o ferro +2, né, nas plantas, nas verduras, tá? E só. E nas carnes, né, nos animais, a gente encontra o ferro +3. O nosso corpo ele só consegue utilizar o ferro +3, beleza? Mas então a gente não precisa comer mais verdura e nem saladas, porque não há necessidade, porque tem uma presença de ferro +2. Não, galera, não é. Esse ferro +2, quando a gente come, ele vai direto para o nosso organismo, ele vai ser quebrado, metabolizado, beleza? Só que a gente toma a vitamina C, que é um ácido ascórbico, a gente toma para poder oxidar esse ferro para +3. Então, o nosso corpo consegue consumir, beleza? Então, temos aí essas duas ideias aí, tá? E a mesma coisa que acontece com o chumbo, tá? Lembrando, quando tem NOx variável, leva o mesmo esquema lá das bases. Eu tenho que especificar em número romano ou o menor NOx vai levar uso e o maior NOx vai levar ICO, beleza? Quando eu vejo peróxidos, né, que é o oxigênio duplo aqui no final aqui, a gente coloca peróxido de sódio, peróxido de nitrogênio, peróxido de hidrogênio. No superóxido eu troco peróxido para superóxido, tá? Vamos lá, alguns óxidos do nosso cotidiano. A gente tem aí o peróxido de hidrogênio. Para quem não sabe, né, alguns dentistas utilizam esse tipo de substância para fazer o clareamento do dente. Assim como papai, mamãe, vovó, titi, papagaio utiliza aí para clarear a piscina, né? É usado como clarificante, tá? Então temos aí uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, é conhecido como água oxigenada também, beleza?
É utilizada como antisséptico em contato com a pele, decompõe-se com a água e o oxigênio. Essa substância elimina bactérias anaeróbicas. Tá? Temos aí o óxido de cálcio, ou a cal viva ou a cal virgem. É utilizado na caiação, né, pintura de muros, por isso é misturado à água a fim de produzir o hidróxido de cálcio aquoso. Esta mistura é conhecida como cal apagada, ou cal extinta, ou cal hidratada, beleza? Então, se a gente pegar esse pozinho do óxido de cálcio e adicionar em água, a gente vai gerar aqui, então, o hidróxido de cálcio, que é uma base bastante forte, beleza? É utilizado também para diminuir a acidez do solo, né, que é chamado de calagem, tá? Se a gente pegar aqui na ponta da letra, né, fica calagem, para a gente descobrir. O que é o processo de calagem? Cal-agem, ou seja, cal, adicionar cal para agir em algum lugar, né? Cal-agem. Por isso é o nome calagem. Adicionar cal. O que é cal? É cálcio, ou seja, óxido de cálcio, tá bom? Temos aí o óxido de magnésio, que também quando misturado em água, forma aí o hidróxido de magnésio, que é utilizado aí como antiácido estomacal, vendido aí nas farmácias tranquilamente, beleza? Temos aí o óxido de silício, tá? Que é a famosa sílica. É o principal componente da areia, tá bom? É utilizado na fabricação de vidros também. O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, famoso gás carbônico. Temos aí sólido, ele pode ser feito aí o gelo seco, que promove efeitos especiais em shows, como eu já tinha falado no início, e utilizado em extintores de incêndio, utilizado também em bebidas gaseificadas, tá? Monóxido de nitrogênio, temos aí como anestésico, é utilizado como gás hilariante, né? Era utilizado como gás hilariante, né? Pelos dentistas, e utilizado em espuma de barbear para transformar, transformar por expansão o creme em espuma, beleza? Bom, aí pode ser usada como bomba de efeito moral, também pela polícia. Focando aí no meio ambiente, a gente tem aí alguns óxidos bastante importantes para o meio ambiente, tá? Ou não, né? Bom, vamos lá. Temos aí o gás carbônico, né? O famoso CO2, tá? Lembrando que todos esses indivíduos que estão aqui, galera, são todos eles produto da queima de combustível fóssil, beleza? Todos eles estão na queima de combustível fóssil, tá? Temos aí o gás carbônico. Ele é inodoro e incolor. O gás carbônico não é tóxico, beleza? Mas em concentração elevada, esse óxido faz com que a porcentagem do oxigênio do ar caia, o que prejudica o processo de respiração dos seres aeróbicos. É um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, promovendo o aquecimento global. Tá? Como que é essa reação? Vamos lá. Queimo o combustível fóssil, queimo lá a gasolina. A gasolina vai liberar CO2, beleza? Esse CO2 vai liberar CO2, SO2, SO3, SO e assim vai. Mas vamos botar esse por enquanto, né? Na gasolina que queimou. Então subiu o CO2. Quando subir o CO2, ele vai chegar lá perto das nuvens e vai fazer o quê? As nuvens têm presença de gás, de água, né, gasosa, ou seja, em H2O. H2O gasoso. Então pensa, CO2 somado com água, o que vai acontecer? Vai gerar um ácido, beleza? Vai gerar um ácido. E esse ácido é um ácido fraco, tá, galera? É um ácido moderado, quer dizer, é um ácido moderado. E vocês reparam que ele só consegue ionizar um hidrogênio e o restante fica precipitado, beleza? Aonde pode ocasionar aí algum tipo de aumento do pH, tá bom? A diminuição do pH, desculpa, tá? Que é mais ácido. E esse gás carbônico, galera, ele é absorvido, né, pelas plantas durante a fotossíntese, tá? O monóxido de carbono, tá? Bastante tóxico, é comum em incêndios, combinado com a hemoglobina resulta um composto estável, a carboxihemoglobina. A formação desse composto diminui o fluxo de oxigênio para as células do organismo e pode ser letal. Leva o mesmo esquema desse carinha aqui em cima. Imagina o monóxido de carbono adicionado em água, vai gerar
um ácido, beleza? E esse ácido vai liberar um hidrogênio para a atmosfera, beleza? Então, tornando aquele ambiente mais ácido, tá bom? Óxido de enxofre, tá? Os dois tipos, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Também resultante aí da queima de combustível, beleza? Porque tem presença de enxofre. Bom, se eu pegar o dióxido de enxofre e adicionar água, vai gerar aqui, ó, esse ácido aqui, que é o 6 menos 2, vai dar 4, 1, 2, 3, 4, vai ser oso, ácido sulfuroso. E aqui a gente tem aqui o SO3, se eu adicionar água, vai formar o ácido sulfúrico que está aqui, beleza? São ácido muito forte, ácido mediano, beleza? Ácido fraco, querendo ou não, ácido fraco, tá? Ácido fraco, tá? Mas em grande quantidade, grande concentração, torna-se muito forte, tá? Os óxidos de nitrogênio, né? O monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, também é da queima do combustível, beleza? Pode ser obtida pela reação do nitrogênio com ar, com o oxigênio do ar. Tal reação torna-se possível quando as descargas elétricas dos raios em tempestade promovem cisão das moléculas de nitrogênio, beleza? Nesse caso, são formados óxidos que dão origem à chuva ácida, entre eles o monóxido de nitrogênio. A oxidação do monóxido de nitrogênio produz o óxido de nitrogênio. E a reação, reações posteriores levam à formação do ácido nítrico, o qual, com a água da chuva, forma o ácido nítrico. Então, olha só, temos aqui liberado aí da queima, né, a combustão do monóxido de nitrogênio. Então, é preciso duas moléculas de monóxido de nitrogênio reagindo com oxigênio para ter combustão, beleza? Que foi dessas descargas elétricas. Formou aqui 2 mols de dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio está na forma gasosa, vai subir aí para a atmosfera, vai chegar nas nuvens, vai se misturar com água. Quando ele se mistura com água, forma aqui então 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, 1, 2, 3, então vai ficar oso, então fica ácido nitroso, tá? E também a formação aqui do ácido nítrico, 6, ácido nítrico temos aqui. Daí, esse ácido nítrico, galera, ele reage, tá? Esse ácido nítrico, ele reage com o oxigênio, beleza? Desculpa, ácido nitroso reage com o oxigênio, né? E produz aí o ácido nítrico, beleza? A formação mais concentrada do ácido nítrico, tá? O monóxido de nitrogênio, a gente viu que é um óxido neutro, né? Ele não reage com ninguém, então na formação do monóxido de nitrogênio, ele não vai reagir com ninguém, beleza? Então ele fica aí imerso, tá? A não ser que for o caso aqui em exceções das descargas elétricas, mas de forma natural mesmo ele não reage com ninguém, tá? Bom, aqui tem algumas aplicações, tá? Dos óxidos, de alguns óxidos, como óxido de nitrogênio e de enxofre, tá? Quem quiser dar uma lidinha ali, tá bom? E vamos lá na número 1. Melhor, exercício a gente vai deixar para fazer na videoconferência, porque aí dá para sanar algumas dúvidas, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp. Tirem suas dúvidas, galera. Não deixe acumular, tá bom? E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, galera.